O medo, ele existe para todas as relações. Para você que perdoou, né, e acaba desconfiando de tudo do seu marido, tem medo de ser traída de novo, esse medo está ali instalado. Se você é aquela mulher, né, que pediu o divórcio e por medo, né, por medo de ser traída novamente, não quer dar uma segunda chance, esse medo também pega essas mulheres. Assim como pega também as mulheres que já estão divorciadas e tem muito medo dessa traição se repetir numa próxima relação. E por isso muitas e muitas mulheres acabam nem se relacionando após o divórcio ou demoram um tempo muito grande para se relacionar novamente, tá? Não sei qual é o seu caso aqui, mas eu preciso te dizer, gente, que o medo, ele é o núcleo da nossa mente. Tudo na nossa mente é medo. É medo de não conseguir pagar as contas, é medo de ficar pobre, é medo de ficar doente, é medo de morrer, é medo de ser traída. Não é isso? Então, se você for pensar, o núcleo da nossa mente o tempo todo é medo. Sim ou não? Me fala aí, quais são os seus principais medos? Qual o seu maior medo? De morrer, de ficar pobre, de ficar doente, de ser traída? O tempo todo a nossa mente é medo, tá? Só que o que a gente muitas vezes não sabe é que o único medo, nós precisamos do medo, e o medo ele não é de todo mal, mas o único medo que vem de fábrica instalado em nós e ele é benéfico para a nossa vida é realmente o medo da morte, né? No sentido de preservar a nossa vida. Porque é o que a gente vem fazer aqui. A gente vem aqui para dar sequência à nossa espécie, à nossa vida. Então, se eu morrer antes, eu não consigo dar continuidade, eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, o único medo que existe de fábrica é esse. Todos os outros medos, medo de ficar pobre, medo de ser traída, medo dele estar falando com a amante, medo, são todos medos instalados pela nossa própria mente. E aí, qual é o grande problema, né? O grande desafio de tudo isso, quando a gente não tem esse conhecimento? A gente vai alimentando esses medos dentro de nós, a ponto que esse medo, que antes era algo só da minha mente, acaba se tornando uma grande realidade. O que eu quero dizer com isso? Então vamos colocar aqui. Mulheres casadas que têm muito medo de serem traídas novamente. Quando elas não têm esse conhecimento que eu trago aqui para vocês, qual é o primeiro movimento? Desconfiança excessiva, excesso de controle e muitas exigências. Não é assim? O medo de ser traída novamente te coloca nesse lugar, né? Toda hora eu fico ali controlando para saber onde vai, o que é que tá fazendo, não é assim? A gente começa a entrar naquele nível de exigência, antes eu queria isso, agora eu não quero mais. E aí você vai para um outro lugar a ponto de deixar a relação tão aprisionada que a chance de você realmente ser traída é muito grande, entende? E aí, gente, tudo isso a gente faz de forma inconsciente, tá? Nada disso é feito, eu tô fazendo isso por causa disso. Não, tudo isso é feito de uma forma inconsciente. E aí, quando a segunda traição acontece, aí você fala, nossa, tá vendo? Eu sabia. Homem é tudo igual. Homem que trai uma vez, trai sempre. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o excesso desse medo, sem a gente ter controle, sem a gente superar essa dor, esse medo, tudo isso que vem junto com a traição, realmente a tendência é que isso se repita. Por isso que isso se torna tão comum e é por isso que a gente acaba generalizando. Quem trai uma vez, trai sempre. Porque a gente não aprendeu a lidar com a traição logo na primeira vez. E aí a gente vai por tentativa e erro na segunda, na terceira, seja no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento e assim por diante, tá bom? Então, esse é um movimento que eu preciso falar aqui pra vocês. Gente, tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês não é mágica, tá bom? Tudo isso é conhecimento. Todas essas mudanças não acontecem do dia pra noite. Mas quando eu aprendo isso, quando eu entendo como a minha mente funciona, como todo esse processo, o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos, das traições, esse medo, ele é totalmente neutralizado. E quando ele vem, que é o que eu escuto das minhas mentoradas do lado de cá, eu já sei exatamente o que fazer com ele. Esse medo não me controla mais. Esse medo não me domina mais. Esse medo não está à frente mais do meu futuro, né? Eu consigo estar no controle da minha própria vida.
Faz sentido isso para vocês? Quem aí sentiu muito medo depois da traição? Seja pedindo divórcio, seja perdoando ou já estando divorciado. Quem aí sentiu medo disso acontecer de novo? Será que realmente o que ele diz, né, ele vai cumprir? Será que realmente isso não vai acontecer de novo? Quem aí teve esse medo?